Fala galera vascaína, tô na área, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, trazendo aqui o último vídeo da semana. Na verdade, domingo é o primeiro dia da semana, mas é o último dia da semana pra gente, né? Vamos aqui atualizar informações. Campeonato Brasileiro teve rodada terminando agora há pouco, com um empate entre Internacional e Juventude. Vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a situação do Vasco, trazer informações. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Tive aí um domingo maravilhoso com a minha família, a gente foi para churrascaria, né, comemorar aí o Dia dos Pais e depois de uma vitória em cima dos nossos fregueses que estão chorando até agora. Lá no final desse vídeo eu vou deixar aqui o último vídeo mostrando que realmente em uma super câmera lenta a bola não pega na mão do Verratti, tá? Estão chorando à toa, o Vasco jogou muito mais, deu show de bola neles, que teve até grito de olé. Enfim, vamos falar aqui da sequência, como é que estão as coisas. Só deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força aí, beleza? Bom, jogos do Campeonato Brasileiro de hoje, né? 11 horas da manhã, a Juventude me pregou 3-0 no Botafogo, assim, mas foi... Achei que ia ser uma goleada histórica. No segundo tempo, o Botafogo foi botando os jogadores titulares e aí fez 2 gols, quase que empatou o jogo no final. A Juventude, que vem fazendo uma temporada aí maravilhosa, né? Classificado na Copa do Brasil. Estava com o Roger, que foi agora para o Internacional e está segurando uma pemba lá no Internacional. O Juventude conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? E depois teve Bahia e Vitória, ficou 3-2, tá? Bahia e Vitória, o Vitória que vinha daquela sequência de vitórias, né? Ganhou do Palmeiras, ganhou do Cuiabá e agora perdeu no Clássico Bavi por 2-0. O São Paulo o São Paulo entrou com mistão, meteu 1-0 no Atlético Goianiense. O Urubu empatou com o Palmeiras 1-1 em um jogo que o jogador do Urubu deu assim, ó, de mão fechada na cara do jogador do Palmeiras, e o juiz não deu, o VAR não chamou, não foi jogada polêmica. Se fosse contra o Flamengo, eu duvido se não tinha expulsado o jogador, aquele Eric Pugacho, foi ele. Deu um soco na cara do jogador do Palmeiras e não aconteceu nada. O Palmeiras teve outro gol anulado, né, impedido, e depois fez um gol que quase anularam também, e o jogo, a partida terminou assim, 1-1, e o Internacional finalizou aí a 22ª rodada, abriu o placar, meteu 1-0 no Atlético Paranaense. Depois o Atlético Paranaense foi lá e virou, né, virou o jogo para 2-1, o Internacional pressionou até o finalzinho e conseguiu ali o gol do empate. Inter 2, Atlético Paranaense 2, o Roger, desde que assumiu o Inter, não conseguiu uma vitória. Tá aí o Inter que só tá focado no Campeonato Brasileiro. Tá numa situação complicada na tabela, mas como eu falei, é o time que mais tem jogos atrasados, mais tem jogos para fazer por causa do que aconteceu lá no Sul. A tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim: o Vasco em 10º lugar com 27 pontos, 21 jogos, tá? Eu vou falar os pontos, depois eu vou falar com relação aos jogos, tá? O Bragantino, 27 pontos, é o 11º, o Juventude é o 12º com 25, o Grêmio é o 13º com 24, o Criciúma, 14º com 24, o Inter é 15º com 22 e fecha a Vitória aí, 16º com 21, é o último time aí antes da zona de rebaixamento. Os 4 da zona é o Corinthians com 21, Fluminense com 20, Cuiabá com 17, Atlético Goianiense com 12. O Vasco tem um jogo a menos que o Atlético Goianiense, que já tem 22, o Corinthians, que já tem 22, e o Vitória, que já tem 22. O Vasco e o Fluminense tem 21. E aí tem uma pancada de time com 20 jogos. São Bragantino, Juventude, então um atrasado com relação ao Vasco e 2 com relação ao campeonato. Grêmio e Criciúma e o Cuiabá, esses têm 20 jogos. E o Internacional tem 17 jogos. O Internacional ainda tem 5 jogos para fazer, para ter aí a 22ª rodada. 4 jogos a menos que o Vasco. O Internacional não vai ficar nessa situação, não. Tá jogando futebol medonho, mas não vai ficar nessa situação, não. Quando o Inter contratou os jogadores lá, o Ener Valencia, o Alário, veio trazendo jogadores ali para o setor ofensivo, falei, pô, o Inter esse ano vai arrebentar. Meu amigo, não deu liga, o time é horroroso.
e eles estão com problema financeiro lá, estão com dificuldade de pagar os salários. O Inter, o Fluminense e o Grêmio estão com sérios problemas financeiros. Mas ema, cada um com seu problema. O Vasco também está com sérios problemas financeiros por causa do que fizeram, a venda para um grupo de estelionatário, de bandidos, de vagabundos, e a gente ficou aí devendo empresários, jogadores, direito de imagem, né, clubes. Então, a pemba também é grande aí para o colo do Pedrinho nessa retomada do futebol para o associativo. Enfim, tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco, a sequência do Vasco pega no próximo, o Juventude e o Inter jogam na quarta-feira o jogo da sexta rodada, tá? Da sexta rodada. Aí depois tem Vasco e Criciúma e Vasco no final de semana, no domingo. Depois o Vasco pega o Atlético Paranaense em São Januário, vai para Bahia pegar o Vitória, depois pega Urubu e Palmeiras no Rio de Janeiro. São os 5 jogos do Vasco: Criciúma, Atlético Paranaense, Vitória, Urubu e Palmeiras. 5 jogos. Já o Corinthians, vou botar aqui o Corinthians e o Fluminense, são os que estão ali na parte de baixo, né? O Corinthians tem uma sequência ferrenha também, que ele pega o Fluminense fora de casa, ele pega o Fortaleza fora de casa, depois ele pega o Urubu e o Botafogo. Esses 4 jogos aí, se eu não me engano, o próximo é o Atlético Goianiense, e depois ele pega o São Paulo. O Fluminense pega o Grêmio na Libertadores, aí depois pega o Corinthians em casa, pega o Grêmio de novo na Libertadores, aí pega Atlético Mineiro e São Paulo. Só essa sequência aí do Corinthians e do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então tá aí, rodada 22, embora vários times com jogos a menos, o Vasco se mantendo na 10ª colocação, abriu ali 27, ele tem 6 pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Corinthians. Se o Vasco faz esse jogo atrasado, o Vasco pode abrir 9 pontos, se ele vence o Cuiabá, 9 pontos do Atlético Goianiense, do Corinthians e do Vitória. 9 pontos o Vasco abre de 3 times. Eu acho que com o cenário do Campeonato Brasileiro, a gente já tem um time rebaixado. O Atlético Goianiense dificilmente escapa com 12 pontos. Então, são 3 vagas, e são quantos times brigando? Cuiabá, Fluminense, Corinthians, Vitória, o Inter, embora eu acho que o Inter não vai ficar ali, o Criciúma, o Grêmio, o Juventude, Bragantino não, e o Vasco, né? 8 times, tira o Inter e o Grêmio, 7 times para uma vaga, para 3 vagas. 7 times para 3 vagas. Tô tirando o Grêmio e o Inter pelos últimos jogos do Grêmio e por 5 jogos que faltam para o Internacional. Mas se eles estiverem no bolo também, então são mais times aí para 3 vagas do descenso. Eu acho que o Cuiabá cai, o Vitória vai ficar na briga também. Vitória, um desses grandes vão cair, Fluminense ou Corinthians, e aí vai ficar uma vaga ali e o Vasco tem que ficar de olho para se afastar de vez dessa zona de risco e brigar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Para finalizar, sobre a contratação lá do zagueiro uruguaio, o Maurício Lemos, o Vasco e o Atlético Mineiro já acertaram os ponteiros, está tudo liberado, só falta aí o jogador dar o ok, ir para o Rio fazer exames, porque ele parece que estava voltando de lesão, fazer exames e, conforme for, assinar com o Vasco, vai ser o reforço para o Campeonato Brasileiro. Para a Copa do Brasil, ele não vai jogar porque já jogou pelo Galo, tá? Então é isso aí, a única informação que eu tenho a respeito de contratação. E essa informação foi trazida inclusive pelo jornalista Lucas Tanaka. E eu vou deixar o vídeo da bola aí, a polêmica que os tricolores aí, o Série C, tá chorando até agora. O Vasco jogou muito mais bola, mereceu a vitória. A bola bate no saco do Verratti. Não foi bola na mão, foi bola nas bolas. Vou deixar aí para você, desejando para você uma semana abençoada. Grande abraço, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.